Ô Pedro, então vamos começar com uma pergunta. Eu queria saber um pouquinho. Vamos começar por quem chegou primeiro no estúdio. Acho que é uma boa regra. Coronel Paulo, gostaria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história e como que você chegou à decisão de ser pré-candidato à Prefeitura de Taubaté para trabalhar pela população. E depois a mesma pergunta para o Sérgio, já emendando aí nesse bate-papo. Bom, antes de responder a pergunta, eu quero primeiro fazer um agradecimento porque temos muitas pessoas nos ouvindo e nos assistindo. E antes, Pedro e Guilherme, eu quero lembrar de um detalhe. Em razão do compromisso da palavra que eu assumi com vocês de estar hoje aqui, nesse momento a mãe dos meus filhos, né, a minha ex-companheira, está passando por uma cirurgia delicada em Pinda. Mas eu vim aqui exatamente para a gente cumprir o compromisso, e porque a partir do momento que se entra num centro cirúrgico, os profissionais que estão lá vão fazer o melhor. Então eu acredito muito nos profissionais daquele hospital de Pinda. Qual doutor? Qual médico? É o pessoal da ortopedia. Agora, meus filhos... O coronel, eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção. É muito importante para nós aqui. Aliás, viu, Vitor, o coronel Paulo Ribeiro, ele já estava pautado, agendado aqui com o nosso programa para o dia 20. Eu recebi no sábado último, né, um telefonema praticamente de última hora, né, da deputada federal Lorene, dizendo do impedimento de estar presente no programa de hoje, em virtude de agenda em Brasília. Ela foi chamada para discutir aí o assunto do CAF, aqui de Taubaté, com a Caixa Econômica Federal e com o Banco Central. Só estou colocando isso, viu, coronel, como notícia, porque ninguém sabe realmente disso aqui na cidade. Mas, segundo o relato da deputada federal, é o que a impediu de estar presente. E aí o que aconteceu? Eu tive que buscar o coronel, que estava numa agenda no dia 20, né? E o coronel, mesmo com esse problema, que eu estou sabendo agora aqui, aumenta ainda mais a nossa gratidão pelo seu carinho, né? E pelo seu comprometimento aqui com o programa. Muito obrigado, viu, Então, as nossas preces para a Valquíria, que vai correr tudo bem. Sim, sem dúvida. Meus irmãos aqui de Taubaté que estão assistindo, o pessoal de Diadema, grandes parceiros. Tem um cearense lá muito bravo, que é o Zé. Jacareí também, nós temos a Rita, uma professora combatente. Lá no Piauí também, olha, lá no Piauí tem gente assistindo o programa. Tem gente assistindo o programa, que legal. Você é de Teresina, né? Teresina. E meus filhos em Tremembé, com a Clara, minha nora, e o Júlio também, meu genro. E a questão é como nós entramos na política, como se entra na política. Com espírito de renúncia, quando se percebe que somente o poder político é capaz de transformar a condição de miserabilidade do povo brasileiro que vive afastado dos grandes centros. E foi preciso viver no meio desse povo para sentir. Se você não vai ao encontro da dificuldade, você pode falar sobre a dificuldade, mas jamais falar da dificuldade. E isso sim me motivou. E como nós sabemos, a legislação eleitoral brasileira não permite candidatura avulsa. É preciso estar dentro de um partido, e eu, como sempre, fui um combatente de causas sociais. Eu me identifiquei sempre com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E nesse momento surgiu o convite e de pronto eu aceitei. Que legal, que legal. Você entrou no partido. Né? Na última eleição, o senhor foi candidato a vice-prefeito, é isso, coronel? Isso, exatamente. Justamente a Lorene, ela foi candidata a prefeito. Teve uma expressiva votação na cidade, vocês dois. Exatamente. Foram para o segundo turno, né, e acabaram derrotados aí no segundo turno. Depois a gente vai até falar sobre isso, né? Lembrando os amigos que a conversa aqui é bate-papo, e nós não temos ainda candidatos à Prefeitura Municipal de Taubaté. Nós estamos falando com dois dos mais importantes aqui da cidade, né? Entre os mais importantes da cidade, como o Sérgio Vitor, que foi deputado estadual. E por sinal, Pedro, só para aproveitar o gancho, é bom todo mundo saber que esse layout que a gente está montando agora, nós queremos levar para a eleição.
O que significa isso? Quando tiverem com as candidaturas efetivadas, iremos chamar toda a comissão, a Aí delegação, sim, naquele aspecto de sorteio, e vamos quem vem sortear, primeiro, quem vem depois. e Aí o papo não vai ser tão queremos- amigável como está Então já e tracei a queremos mochila já. encontrar duas pessoas. Talvez, Pedro, teremos que colocar cada um de um lado da bancada em alguns programas. Talvez. Mas nós vamos trazer Uma essa grade aqui. ideia uma aqui. grande não, mas aí hoje é bate-papo, isso né? aí, E mas- são pré-candidatos, né? Aliás, as convenções elas acontecem em julho, né? Final de julho até o Final dia de julho. 5 de agosto, dia 6 de agosto. 5 de agosto, aí que define o quadro. né? Aí nós vamos para esse sorteio. Mas vamos lá, Sérgio. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, legal, só antes de falar, Coronel, em orações aí pela sua ex-companheira, que Deus abençoe Obrigado. a Valquíria e os médicos que estão cuidando dela agora. Bom, eu já tive um caminho um pouco diferente, né? Eu comecei empreendendo e na área da educação profissionalizante, então o que eu fiz na minha vida profissional foi ajudar muita gente a ter uma profissão, a ter sua carreira, a tentar aumentar a renda. E eu comecei a ver que o nosso país pune justamente o mais pobre que não consegue, por mais esforço, né, torna a vida dela muito mais difícil de conseguir melhorar de vida e conseguir aumentar sua renda e de conseguir cuidar da sua família. E ao longo do tempo, uma das coisas que foi me incomodando muito foi, na época, o governo do PT, o quanto que eu entendia que estava na direção errada, tanto nas decisões econômicas, nas decisões do país, e comecei a participar das manifestações à época populares ali para derrubar a presidente Dilma, então presidente do país. E percebi que participando da política, a gente tem uma ferramenta para, de fato, conseguir corrigir os erros e fazer valer cada imposto do cidadão que está ali ralando do outro lado para pagar a conta nossa dos políticos. O que não estava previsto, né, o Pedro falou aí, foi que na minha primeira tentativa eu me elegeria deputado estadual. Então, tive a oportunidade de, enquanto deputado iniciante, né, no primeiro mandato, Ninguém conhecia. pouco conhecido, mas Não, eu coloquei ninguém, é uma força de expressão. Não é isso? Foi de expressão. suficientemente conhecido, né? Mas, Pois é, sim, mas- pouco conhecido como um político, foi uma surpresa para muita gente. Eu nunca escondi que é para mim também, né? Enfim, foi uma surpresa positiva para mim e deu para perceber claramente que, mesmo sendo um deputado iniciante, se a gente tiver foco e souber exatamente o que a gente quer fazer e como tirar a burocracia da frente dos pequenos empreendedores e trabalhar para a gente melhorar nossa educação, aumentando as oportunidades para quem mais precisa, dá para fazer muita coisa. Então, eu achei interessante o que você falou, Sérgio. E você se sente pressionado? Porque, assim, você foi eleito numa primeira candidatura, num momento que o partido foi uma novidade, né? Depois teve muito barulho, vamos tentar falar sobre isso também. Mas você foi eleito de primeira. Na segunda, você recebeu mais votos e não foi eleito. E agora você é candidato a prefeito. Pré-candidato. Pré-candidato a prefeito, perdão, desculpa. Se sente pressionado por uma expectativa de muita gente em cima da sua candidatura e do que você poderia fazer e para que você falar, poxa, quando eu não era tão conhecido, você foi eleito. Agora que você é conhecido, você não consegue se eleger. Você se sente pressionado? Eu até colocaria na pergunta do Guilherme, viu, Coronel? Porque serve para o senhor também essa Sim, pergunta. serve mesmo. Porque uma coisa é você trabalhar individualmente. E eu vejo que a eleição para o legislativo, seja municipal, estadual, federal, ele é individual. Ele é mais a cara do candidato, ele coloca a cara dele ali, coisa e tal. E para a eleição para prefeito, né, que vocês serão aí candidatos a prefeito, aí já não é mais o individual, aí é o coletivo. Quem jogar sozinho perde. Tem que ser coletivo e forte. É assim que você vê ou não? Ô Pedro, eu sinto que ambos são coletivos, né? Ninguém é candidato de si próprio, mesmo na chapa, né? Você precisa ter um time, uma chapa boa, você precisa ter seu time de apoiadores, sua equipe bem montada, precisa fazer uma análise Mas boa. é individual. Para legislativo. Para o Sim, legislativo. Você põe a sua isso, cara. Tá bom, concordo, ok. É. Mas para ganhar, ela é um ato Sim, coletivo. tudo, sim, tudo, então, tudo. Mas no executivo, naturalmente, quem está com você também tem um peso, né? Quem serão os seus possíveis secretários, quem são os pré-candidatos ou vereadores e candidatos a vereadores que estão com você, isso tudo importa.
eu não me sinto pressionado de maneira alguma. O que eu me sinto pressionado contra os meus próprios sonhos de fazer com que a nossa cidade, que está parada no tempo, seja destravada e que a gente consiga aproveitar todo o nosso potencial. Na verdade, eu me sinto muito motivado, pouco pressionado e muito motivado. A gente fez um evento aí de lançamento de pré-candidatura no último sábado. Foram mais de 600 pessoas, a maioria ali voluntário, evento organizado por voluntários ali no Amadeus. Então, ver a casa cheia, com presenças que pra gente são importantes, né? É como gratificante, né? O Deltan Dallagnol, que esteve presente, a deputada federal Adriana Ventura, os presidentes estadual e nacional do Partido Novo, um dos meus mentores, Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José. O Emanuel entrou pro partido também? Ou só foi como... a minha pré-candidatura. Para apoiar. Isso, o prefeito de Jacareí, Isaías, e vídeos ali, né, de quem não pôde estar presente. O Emanuel é um que se decepcionou com a política legislativa. Sim, Se decepcionou. Ele falou, não adianta nada você ser eleito, porque você chega lá, você é mais um. Você não tem força, não tem poder, não é a sua palavra, né? Eu não estou dizendo que ele não falou isso para mim, mas eu já li sobre isso. Não, eu já li, já vi. Ele não, dá a impressão que não, o Emanuel, eu admiro o Emanuel, um cara, realmente foi o melhor prefeito de São José dos Campos aí nas últimas décadas, né? Fez mais que quem mais? Que outros, né? Vamos Mas eu me colocar. sinto pressionado no sentido assim, você tem o apoio do Emanuel Fernandes. Tem o Deltan que vem Deltan aqui. que estava aqui. O Bernardinho, não pôde estar presente, que está com a seleção brasileira, gravou vídeo pra gente. O Romeu Zema estava em evento em Minas, não conseguiu estar presente, governador de Minas, gravou vídeo de endosso. Ou seja, o seu coletivo está forte. E está amparado pelo partido, mas e o coronel? Eu quero saber do coronel agora o seguinte. Ele tem que falar disso. Eu sei, ele vai falar, viu, coronel? Coronel, você sabe por quê? O coronel, não, a pergunta é a mesma. Chaves, palma, palma, não priemos cânico. O papo é o mesmo, coronel. Você sabe por quê? Eu volto a falar sobre o coletivo. Eu recebi aqui, é uma coincidência, né? Isso daí, todo mundo que acompanhou a entrevista, eu entrevistei o ex-vereador Jefferson Campos aqui, no programa Jornal da Rede aqui de manhã, sexta-feira. E daí a gente falava sobre a federação, né? De ter 3, 4 candidatos ali, brigando ali para sair, para ter o apoio, né? Para a escolha do PT e tudo mais. Havia uma federação, né? Ele explicava, e com pré-candidatos, ou seja, dos pré-candidatos, mais ou menos isso, né? E eu falei, dá uma oportunidade, eu falei assim, olha, são todos pré-candidatos, mas tem uns que já estão decididos, já estão colocando a cara, não fazendo campanha, mas tipo, ele é o pré-candidato do partido, né? E coincidentemente, né, não estou dizendo que isso motivou a qualquer mudança, mas isso foi 15 para as 9 da manhã, às 9h30 eu recebi uma nota oficial do PT colocando o senhor como pré-candidato do partido. Então eu não sei se isso mudou alguma coisa, se já estava estipulado, inclusive, essa definição pela federação, coronel. Não, falou pré-candidato do partido, isso aí já foi definido como do partido desde o dia 5 do partido. Agora a federação soltou uma nota ratificando essa posição. 5 de maio mesmo? Agora, maio? Não, ou 5 de abril? 5 de abril. Foi que teve aquele ato. Foi em abril. Lá, foi aquele anúncio. E agora ratificou no dia. Agora, sexta-feira. Houve uma nota da federação definindo o nome do coronel Paulo Ribeiro como o pré-candidato da federação. Isso veio depois da entrevista, porque até a entrevista que eu fiz aqui, ele estava sustentando ainda. O Pedrão continua causando decisões. Né? Agora, o senhor concorda comigo que tem que definir realmente, não para o início de campanha, só depois da convenção, mas para que haja uma referência, o senhor vê assim ou não? Eu acho que isso já foi definido. Já havia sido definido. Já foi definido, qualquer pensamento fora disso contraria um ato sublime da federação. Tá? E agora só fazer uma correção.